E aí, galerinha, vamos iniciar agora o nosso décimo material assíncrono. Isso aí. Pois é. Nesse décimo material assíncrono, nós vamos ter um conteúdo bem legal, bastante legal. Nós iremos falar um pouco sobre os movimentos separatistas na Europa. É, na aula anterior, que é aquela aula que eu fiz com o Luiz, né? Naquela interação a gente falava um pouco sobre o processo das migrações, né? E vocês perceberam que esse processo de migração, xenofobia, tudo isso ali na Europa, ela se configura de forma que ela traz muitos conflitos à população europeia, né? E esses conflitos que vão se configurando ali na Europa, eles não são conflitos apenas conflitos migracionais. A Europa ela tem uma contextualização de conflitos que perpassa esse processo apenas migracional, tá certo? E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Eu quero falar sobre o processo dos movimentos separatistas. Porque nós imaginamos o seguinte, que existem muitos conflitos e que os conflitos eles estão sempre relacionados, é a imagem que nós temos, a continentes que estão fora do contexto da Europa. A gente sempre visualiza esses conflitos em continentes como o continente africano, continente asiático, que milenarmente já passava por esses conflitos. Mas a gente também tem que lembrar o seguinte, que o continente europeu, quando nós começamos a falar sobre a Europa, nós falamos o quanto esse continente foi um continente de conquistas, né? E dentre essas conquistas que a Europa veio passando, ele foi criando um mosaico étnico e cultural. Então, nós temos uma diversidade étnica cultural muito grande na Europa. Então, a gente vai vivenciar aí etnias, nós vamos vivenciar religiões, nós vamos vivenciar dialetos, línguas muito diferentes. E isso, ao longo do tempo, vem trazendo, fora as questões econômicas e políticas que, ao longo do tempo, foram sendo criadas em cada região da Europa, né? Ideológicas também. Então, o que nós vamos tratar aqui são de movimentos separatistas, né? Que vem ocasionando, ao longo do tempo, vários conflitos, né? Dentro do continente europeu. Eu vou apresentar os principais conflitos étnicos para vocês, que hoje são evidenciados tanto na avaliação, que é a avaliação que vocês se preparam durante toda uma vida, que é o Enem, e que vocês vão ter um momento agora, a partir do ensino médio, que está bem pertinho de vocês chegarem lá, que vocês vão ver muito nas questões internas, ali nas avaliações do Bernoulli, nos simulados do objetivo, e em tantos outros que vocês vão começar a fazer, que quando se trata de movimentos separatistas, é exatamente esses movimentos separatistas que serão trabalhados. Eu vou colocar aqui para vocês os principais movimentos separatistas que nós trabalhamos dentro do continente europeu, tá certo? Ah, Valesca, teriam outros que nós poderíamos trabalhar dentro do continente europeu? Eu vou dizer para vocês o seguinte, sim, temos vários outros movimentos separatistas que nós poderíamos trabalhar, mas dentro da Europa, esses são os movimentos mais evidenciados, tá bom? Então, são eles, né? Vocês visualizam de cara aqui, né? Que dentre os movimentos separatistas eu coloco de cara, né, aqui o mapa da Espanha, e temos dentro da Espanha dois movimentos separatistas, do País Basco e da Catalunha. E é interessante, gente, que quando a gente olha para o mapa, né, vocês percebem que eles estão muito próximos em termos de território e que os dois movimentos fazem divisa entre Espanha e França, né? É interessante que é uma área territorial aí que está em conflito. O que é que mais chama a atenção, fora isso ser evidenciado, é que esses movimentos são movimentos que vêm há décadas sendo, né, discutidos. Na verdade, esses foram movimentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Muitos desses movimentos já estavam acontecendo antes da Segunda Guerra Mundial e eles esfriaram durante esse período por causa dos governos totalitários, né, que nós tivemos durante esse período. O primeiro movimento que a gente começa a observar ali na Espanha
e que a gente vai tratar aqui agora, é da região basca. O que é que leva a região basca a buscar autonomia e a separação da Espanha? Primeiro que esse pedacinho aí de região, né, essa regiãozinha que a gente olha tão pequenininha, é uma região onde a população ela tem características bem diferentes das características populacionais do próprio povo espanhol. Ela tem uma cultura própria, hábitos próprios, tradições próprias, costumes e língua própria, o Eureka, tá certo? Distintos de toda a Espanha e também de toda a França. Então, ele não tem nenhuma característica de nenhum dos países, por isso que ele se chama País Basco. Ele tem sua própria característica. Então, ele nem se sente francês, muito menos espanhol. Né? Ele tem sua característica, até por ter sua própria língua. Né? E de onde vem, como é que se dá essa questão básica? Como é que isso se afirma como movimento separatista, Valesca? A partir de que esse movimento separatista ele vem sendo evidenciado? Na verdade, ele vem em defesa de sua cultura. Na verdade, ele tenta manter ali sua identidade cultural. E para manter sua identidade cultural, dentro de um movimento separatista, só tinha uma forma de eles chegarem a esse consenso. Por ser uma população minoritária em relação a toda a Espanha, né? E também ali tendo interferências da França, a única forma que eles identificaram de conseguir uma tentativa de independência foi criar um movimento. E esse movimento foi criado, que é um movimento de um grupo separatista, que esse ponto é um ponto muito importante para o Enem, que é um ponto que quando o Enem cobra sobre os movimentos separatistas, ele sempre está falando sobre ele, que é o grupo que eles chamam de ETA, né, que é Pátria Basca e Liberdade, né? A sigla ETA tem essa identificação, Pátria Basca e Liberdade. De 1959 até 2009, o número de pessoas que foram mortas dentro desses movimentos separatistas foram mais de 850 pessoas. A gente diz, para ser um movimento separatista, foi um número considerado pequeno, mas quando você também olha o tamanho da região e a população, é um número considerado alto. Só nós olharmos aqui no mapa que a gente vê que o tamanho da região é um tamanho muito pequeno, até porque o tamanho dos países europeus, eles têm, né, a dimensão dos nossos estados aqui no Brasil, né? Na verdade, em 2011, né, diante de tantas discussões e de tanta violência, principalmente por parte, né, militar da Espanha contra esse grupo separatista do ETA e vice-versa, esses movimentos foram ficando cada vez mais violentos e sabendo que chega a um ponto que você não tem mais como evidenciar uma liberdade, né? Em 2011, o ETA anunciou o fim da luta armada, né? Para tentar manter um acordo de paz. De 2011 até 2018, passaram-se 7 anos nessa tentativa de tentar ver o que ainda poderia acontecer dentro do grupo, inclusive até de se militar, novamente eles se tornarem um grupo armado. Mas em 2011, ele chega realmente ao fim da sua trajetória como organização política militar, né? Então, o que é que nós percebemos é que o ETA, ele perde sua identificação de grupo armado separatista, de um grupo violento, na verdade, né? Porque as forças, né, militares espanhóis são muito maiores do que esse próprio grupo. Um outro movimento, e aí é um movimento que a gente conhece muito bem, que é muito evidenciado nas avaliações, é o grupo separatista da Catalunha. Né? E por que ele é tão evidenciado? Porque enquanto o País Basco ele luta por um processo de independência, por uma identificação cultural, e eu não estou dizendo que isso não é o que mais chama a atenção do mundo, mas enquanto eles estão ali na sua busca por cultura, hábitos e tradições e costumes, aqui a questão do separatismo da Catalunha está em um outro viés. Ele está aqui num separatismo onde a principal motivação do território de se dividir, na verdade,
se tornar independente da Espanha, a Catalunha, é que as grandes riquezas que estão concentradas dentro daquela região, ela é considerada uma região de grande importância econômica, não apenas para a Espanha, mas para a Europa. Então, a Catalunha ela se sente como se ela desse uma sustentação econômica para a Espanha, né? 25% do PIB da Espanha depende exclusivamente da região da Catalunha, né? Por investimentos de grandes investidores na área esportiva, né? Os meninos que entendem de futebol, que gostam de futebol, sabem do que eu estou falando, né? Tem grandes patrocinadores ali na região, não só na área esportiva, mas grandes multinacionais que também têm suas empresas na região, fora investidores que estão ali na região da Catalunha e que faz com que aquela região seja uma região importante, não apenas para a Espanha, mas para a Europa como um todo. No caso de uma independência da Catalunha em relação à Espanha, qual seria a grande dificuldade da Catalunha? Vocês sabem que a Espanha é país membro da União Europeia. A grande dificuldade seria a aprovação da Espanha para que a Catalunha pudesse fazer parte da União Europeia. O que é que nós observamos em uma geopolítica econômica muito clara aí? Que a Espanha faria com que a Catalunha ficasse isolada do comércio da União Europeia. Ela fosse isolada, neutralizada das transações econômicas e políticas da União Europeia. E isso pode se tornar um ponto negativo para a Catalunha, né? O que hoje é um ponto positivo, esses 25% do PIB da sua economia, pode se tornar futuramente algo que não vai fazer tanta diferença no caso de um processo de independência, porque a Espanha pode tentar neutralizar com alguns embargos, né, essa região. Isso é uma perspectiva no caso de um processo de independência. Mas o povo catalão não pensa nessa perspectiva não, tá? Eles são muito fortes na sua luta por independência. É interessante que na Catalunha ninguém usa a bandeira da Espanha, né? Na verdade, eles usam a bandeira da Catalunha, né? Como vocês estão vendo aí na imagem dos movimentos por independência, que são movimentos muito fortes, muito claros nessa região. O terceiro movimento, na verdade, que chama a atenção hoje da Europa, né? Eu poderia citar tantos outros, eu poderia citar um movimento que a gente tem na região ali do antigo leste europeu, né? Que seria a região ali da Chechênia, que existe um movimento separatista da Chechênia tentando sua independência em relação à Rússia, mas esse é um ponto que a gente vai deixar para um outro momento, quando a gente já estiver falando sobre a Rússia de uma forma pontual, que a gente vai falar da Rússia de uma forma pontual, porque é um país tão dinâmico e tão grande e faz parte de dois continentes, que nós iremos falar dele separadamente, né, no contexto, inclusive, de Europa. Nos movimentos nacionalistas, no caso do Reino Unido, nós temos um ponto claro, que é a Escócia. É interessante que os movimentos nacionalistas no Reino Unido, antes de se chamar Reino Unido, a gente já tinha aí um conflito muito claro entre Escócia e Inglaterra. E é interessante que, ao longo do tempo, eles, de certa forma, se uniram, né, por questões políticas, econômicas, militares, realmente para tentar uma estabilidade, né, não só para uma das partes, mas para todas, mas sempre tendo a Inglaterra como grande norteador de todo o processo, não só para a Escócia, mas para a Irlanda, né, País de Gales e aí por aí vai. Mas nós percebemos que a Escócia ela começa a tentar novamente o seu movimento separatista por autonomia e não aceita mais obedecer aos mandamentos econômicos, militares e políticos do governo britânico. Aí a gente se pergunta, por que de repente, depois de tanto tempo, a Escócia volta àquele pensamento do passado de tentar, hoje, buscar sua autonomia, desobedecer à autoridade do governo britânico, sair dessa redoma do Reino Unido, né? A motivação que eles têm hoje é uma motivação muito clara e é uma motivação que incomoda bastante, né, a Inglaterra, que foram as descobertas de reservas de petróleo, de gás natural, lá no Mar do Norte, em águas escocesas,
né? Então, se é em águas escocesas, isso não dá o direito da Inglaterra ou de qualquer outro país fazer a extração, né, desse processo, dessas reservas como petróleo e gás. Então, isso dá uma autonomia econômica, estratégica e política à Escócia muito grande, né? Então, volta-se a discutir novamente movimentos nacionalistas dentro da Escócia para o afastamento da Escócia da Inglaterra, na verdade, não da Inglaterra, mas do Reino Unido hoje como um todo. Então, os movimentos nacionalistas que nós discutimos na Europa, mais evidenciados, são esses. Obviamente, nós temos vários outros a serem apresentados, certo? Claro que esses são os que a gente tem, né, para apresentar muito no Enem, é o que a gente discute realmente. A questão da Chechênia, que é o que eu falei para vocês, a gente vai falar mais à frente, porque nós vamos falar das reservas de petróleo da região, dos gasodutos que ali passa. Então, é uma outra perspectiva, por isso que a gente não está falando de um movimento separatista agora. Porque o que se evidencia não é um movimento separatista na Europa. Ali é uma região expressiva e tem uma questão muito isolada, né? Que já veio do período durante a Guerra Fria. Aqui, não, esses movimentos separatistas, eles já vinham antes da Guerra Fria. Eles vinham, inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial, que foram abafados, né, como é o caso da Espanha, os dois casos da Espanha, pela Segunda Guerra Mundial, na verdade, antes pelos governos totalitários que ali se instauraram. Mas nós iremos, nos próximos momentos, falar um pouco mais sobre tantos outros assuntos que também vai instigar, né, a busca pelo conhecimento de todos vocês, tá bom? Nós nos encontramos na próxima semana para falar um pouco mais sobre a Europa, discutimos um pouco mais sobre algum dos aspectos gerais da Europa, e eu espero que vocês aproveitem a semana para buscar novos conhecimentos. Um beijo no coração de todo mundo.